Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá a todos, eu me chamo Adassa, sou graduanda do curso de Licenciatura em Geografia pela UFAM e eu trago esse trabalho com o tema Paisagem Política na Metrópole Manaus, Reflexões e Análises Preliminares. Este trabalho ele é fruto de um trabalho de campo que foi realizado lá no centro de Manaus, nos meses de novembro e dezembro de 2024. E para complementar, eu também tive algumas bases teóricas. Este trabalho ele busca fazer uma análise, sobre a paisagem política da cidade de Manaus. A paisagem política de uma cidade em si, ela reflete algumas disputas, históricas que ocorreram de transformações urbanas e é importante a gente entender como elas se manifestam, como elas se materializam, em seus campos simbólicos, em suas construções, seus monumentos e no centro da cidade inteiro, Como primeiro tópico, trago aqui a paisagem política instituída, poder e representação. Bom, a paisagem política instituída aqui de Manaus, ela reflete algumas intervenções do Estado e do capital privado também. Segundo Roberto Lobato Correia, a organização espacial das cidades reflete a hierarquia de poder, evidente em monumentos e edificações simbólicas que reforçam a autoridade governamental e econômica. Então, eu trouxe alguns dos dois exemplos dessas edificações simbólicas, que seria o primeiro, o Teatro Amazonas, que é um marco da Belle Époque amazônica, e foi uma tentativa também das elites locais de consolidar a cidade como um centro cosmopolita. Temos também a Ponte Felipe Down, que foi utilizada ali como objeto geográfico também para a urbanização de outras áreas, que antes eram vistas como rurais, ali como o município de Iranduba e Manacapuru. A ponte em si ela é um grande exemplo, desses interesses econômicos, porque ela foi construída justamente para isso, para levar os fluxos de transporte, os fluxos de mercadorias para os demais municípios vizinhos de Manaus. Um outro exemplo de paisagem instituída que eu pude analisar neste trabalho de campo foi o painel que fica no Colégio Militar, bem no centro de Manaus, que tem como nome as Forças Armadas e a Integração da Amazônia. Para quem passa ali por perto, turistas ou até mesmo os moradores da cidade, não fazem uma análise crítica deste painel, que tem a visão totalmente nacionalista. Ele reforça ali a presença do Estado e projeta uma visão de uma Amazônia indígena romantizada. A gente teve essa conclusão a partir de alguns elementos específicos, que foram os indígenas representados ali de cabeça baixa, as mulheres desempenhando um papel estrutural dentro de uma sociedade patriarcal, elas estão ali na base do painel, os indígenas eles estão ali como forma de submissão também, por isso estão de cabeça baixa. O caboclo e o ribeirinho são retratados como mão de obra mecânica ali, Estão carregando coisas, estão trabalhando no meio da floresta ali. Reflete ali também a Amazônia industrial que foi emergente, E os brancos estão basicamente associados à ciência, ali bem no fundinho do painel. E uma mulher também segura um presente, o que remete ali ao consumo superficial. E para novamente reforçar uma visão nacionalista, o exército está no centro do painel, no centro da imagem, representando ali um papel de defesa feita pelo próprio Estado. Partindo para o próximo tópico do trabalho agora, que é insurreição e resistência, a reconfiguração da paisagem, que se trata de algumas paisagens insurgentes. Vale ressaltar que paisagem instituída e insurgente é um conceito que remete à divisão de poder, que é um conceito dado pelo Rafael Winter e de seu Cadena, que são uma das minhas bases teóricas também para desenvolver este trabalho. Bom, as paisagens insurgentes, elas basicamente se manifestam na contestação ao domínio espacial das elites. Lefebvre argumenta que o espaço é um produto social constantemente ressignificado pelos atores urbanos. E em Manaus é possível observar isso nas pichações, e nas ocupações urbanas, nas mobilizações públicas e entre outros. Tem um exemplo aqui do Lago São Sebastião, que percebe-se essa
essa disputa, né, pela preservação histórica e pela apropriação popular. Essa imagem, né, ela foi tirada próximo à época de Natal, né, então tinham muitos enfeites ali pela praça, né, pelo largo, e ao mesmo tempo tem a apropriação popular dos comerciantes, né, até mesmo dos moradores de ruas, né, que se apropriaram desse local há muito tempo atrás. Tem aqui também um outro exemplo de paisagem insurgente, né, o aterro sanitário. Ele não fica especificamente no centro de Manaus, né, ele já foi localizado em várias áreas de Manaus, na verdade, mas eu achei bem interessante trazê-lo aqui como um exemplo. Este aterro sanitário, né, ele já foi localizado em várias outras partes de Manaus, né? Hoje em dia ele é localizado na Zona Norte, no bairro Lago Azul, e ele foi sendo afastado, né, para as zonas mais periféricas, né, retirados ali das zonas centrais e afastados para as zonas mais periféricas da cidade, né, e também a população reivindica ali seus direitos, né, sua resistência por melhores condições ambientais, até porque ele é chamado de um lixão a céu aberto. Partindo agora para o último tópico do trabalho, né, que é a disputa pelo centro histórico. Bom, o centro histórico ele é marcado por tensões políticas, né, e significados políticos também, onde praças ganham esses significados com sua apropriação temporária e efêmera por grupos que ocupam e reivindicam melhorias, né, na qualidade de vida. E também ele é marcado por um território de disputa. Né? Segundo Vilaça, os centros urbanos são territórios de disputa constante, né, onde esses agentes públicos e privados tentam controlar o espaço em sua função social e acaba correndo ali a gentrificação, né, dessas áreas ocupadas antes por populações de baixa renda, né? O que seria essa gentrificação, né? Seria basicamente o afastamento dessa população, né? E a reforma, talvez, de praças públicas, por exemplo, para que a ocupem, né, por pessoas com maior poder aquisitivo, né? Afastando cada vez mais a população marginalizada e os grupos menosprezados, né? E temos como maior exemplo de gentrificação e modernização a Praça da Saudade de Manaus. Esse processo de modernização, né, retirou alguns bancos ali que antes eram utilizados pelos populares, né, para sentar ali, ou até mesmo por alguns moradores de rua, né, que já apropriaram daquele local. E ele também foi colocado como uso corporativo. Milton Santos chama aquilo que é o uso corporativo, né, a introdução de alguns elementos paisagísticos, né, que buscam atrair justamente esse público de maior poder aquisitivo e afastando cada vez mais a população que reside ali no centro. Né. Um marco político também que tem ali na Praça da Saudade, que é a escultura do Terreiro Aranha, que foi o primeiro presidente da província do Amazonas, né, logo depois da separação ali com o Grão-Pará. E simboliza ali o início de uma autonomia também, né? Bom, como as considerações finais deste trabalho, né? A gente teve ali tópicos importantes e vimos ali tópicos como resistência, reconfiguração e estruturação, né? A resistência de populações marginalizadas, né, que buscaram ressignificar os seus espaços, né, diante ali das paisagens instituídas, né, pelo Estado. A reconfiguração, né, onde o Estado e o capital promovem a monumentalização e a reconfiguração urbana para atender esses interesses econômicos. E também uma estruturação. Né? A paisagem política de Manaus reflete o embate entre a estruturação estatal do espaço e as formas de resistência. Como destacou Lefebvre, né, o espaço é sempre um campo de disputa, onde cada ator imprime sua marca na paisagem. Né? Essa marca pode ser símbolos, podem ser representados em pichações, podem ser representados em manifestações, e entre outros, como vimos, né, durante este trabalho. E para finalizar este trabalho, né, trouxe uma citação de Maurício Abreu, que diz o seguinte: é preciso reconhecer, antes de tudo, que qualquer vestígio do passado, seja ele uma forma arquitetônica que subsiste na paisagem ou um documento que ainda está guardado nas instituições de memórias, jamais é neutro. Contextualizar o vestígio, saber quem o produziu, quando e, se possível, com que objetivo é, portanto, o primeiro passo a ser tomado. E é o que nós tentamos fazer aqui neste trabalho, né? Contextualizar esses vestígios, entender e analisar os campos simbólicos que moldam a cidade e a paisagem política de Manaus. Aqui estão minhas referências, como dizer, como base teórica, né? Além do trabalho de campo presencialmente feito. E é isso, meu agradecimento a todos. Muito obrigada.
Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.